Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num verdadeiro thriller geopolítico. Quando o capítulo 7 de Êxodo é avaliado por uma lente histórica, a coisa muda totalmente de figura. Não estamos falando só de uma narrativa religiosa tradicional, não. A nossa pesquisa de hoje vai revelar a desconstrução sistemática, passo a passo, das fundações de uma superpotência antiga. Literalmente, o desmantelamento de um império gigante de dentro para fora. Vamos entender juntos exatamente como tudo isso acontece. O nosso plano de batalha para a explanação de hoje está dividido em 5 etapas rápidas. 1. A Guerra das Divindades. 2. A Batalha da Magia. 3. O golpe no coração do Império. 4. Fenômeno ou juízo divino. E fechando com a etapa 5, a geopolítica da água. Começando pela parte 1, a Guerra das Divindades e o estabelecimento de uma paridade diplomática. Olha só a audácia desta declaração de abertura que encontramos no texto original. Eu te pus como Deus sobre Faraó. A palavra hebraica usada aqui é Elohim. É um peso absurdo. Só para a gente ter uma noção clara da gravidade da situação, o relato está simplesmente pegando um ex-escravo de 80 anos de idade e o elevando a um status sem precedentes bem na cara da maior autoridade do mundo conhecido. É chocante. Para entender o impacto total disso, basta fazer um contraste rápido. De um lado, temos o faraó, que não era visto só como um rei com poder político, mas como um deus vivo caminhando na terra. Do outro lado está Moisés posicionado aqui não como um fugitivo desesperado pedindo um favorzinho, mas como representante direto e oficial de uma soberania rival. Com uma ousaria sem tamanho, Moisés e Arão estão exigindo falar com o monarca do Egito de igual para igual. Eles estão estabelecendo uma paridade diplomática que era algo quase impensável para a Era do Bronze. E isso nos leva direto a um princípio central daquela cultura, a Ma'at. Na mentalidade do Império Novo Egípcio, Ma'at era o conceito absoluto de ordem, verdade e equilíbrio cósmico. E adivinha de quem era a obrigação divina de manter tudo isso intacto? Do faraó. Por que isso é tão crucial para a nossa análise de hoje? Porque os eventos que vêm a seguir não são mostrados como desastres aleatórios. São ataques cirúrgicos, milimetricamente calculados para estilhaçar por completo esse equilíbrio exato em que o império inteiro confiava para existir. E assim, chegamos à parte 2, a Batalha da Magia, um choque de autoridades ocultas. Para realmente captar o tamanho desse primeiro confronto, a gente precisa falar sobre a Heka. Heka era a magia divina do Antigo Egito. E quem praticava isso eram sacerdotes de altíssimo escalão, treinados de forma rigorosa, usando manuais e rituais complexos. Ou seja, eles passavam muito longe de ser meros ilusionistas de palco, tirando o coelho da cartola. Na visão daquele império, os chamados sábios e feiticeiros como Janes e Jambres eram a última e mais formidável linha de defesa mística, a verdadeira guarda de elite espiritual do Estado. Então, o embate fica muito claro. De um lado, o bastão de Arão, que agora representa ativamente a autoridade da divindade hebraica. Do outro, o símbolo máximo do poder egípcio. Um detalhe super interessante aqui é que o texto original usa a palavra hebraica tanim, que pode significar um monstro, uma serpente ou até mesmo um crocodilo. Se a gente interpretar como um crocodilo, o simbolismo é ainda mais esmagador. Vira uma ameaça frontal e direta a Sobek, o deus crocodilo associado exatamente ao poder do faraó e à fertilidade do Nilo. O resultado desse embate gera uma daquelas metáforas visuais que ficam na memória. O bastão de Arão simplesmente vai lá e engole os bastões dos magos egípcios. É uma demonstração cristalina, indiscutível, de domínio. O texto está provando que a divindade hebraica absorvia e subjugava por completo a autoridade mágica do Egito. O tal escudo místico invencível do império falhou vergonhosamente perante essa nova soberania. O que nos leva à parte 3. O golpe no coração do império, a queda do Nilo. A partir daqui, a coisa escala de forma violenta. O nível de dependência do Império Egípcio em relação ao rio Nilo era brutal, inegociável. O Nilo não era só um corpo de água gigante, ele era literalmente o sistema circulatório do Egito. Absolutamente essencial para qualquer tipo de transporte, crucial para a agricultura e a verdadeira e única fonte de toda a vida na região. Então, atacar o rio não era causar um incômodo temporário na rotina das pessoas. Era, sem sombra de dúvida, o ataque geográfico e econômico mais devastador concebível. Secar ou corromper o Nilo significava sufocar o império inteiro.
E tem uma conexão muito fascinante entre o físico e o espiritual nesse golpe. Essa dependência extrema do Nilo levou à deificação dele. Claro, o rio personificava o deus Hapi, o deus da inundação, e as fontes do rio eram vigiadas dia e noite por Khunum. Então, ao transformar a água em sangue, a mensagem técnica e direta era pesadíssima. Essas divindades específicas, vitais para a sobrevivência de milhões, estavam mortas, ou no mínimo completamente derrotadas e inúteis. E os impactos práticos no dia a dia foram catastróficos. A cultura egípcia tinha uma obsessão absoluta, uma necessidade rigorosa por pureza ritual. Imagina o que um rio inteiro de sangue faz com isso. Gera um estado de impureza severa, afetando até a água que já estava guardada em baldes de madeira e talhas de pedra. E adivinha? Era justamente nesses materiais que eles acreditavam que os próprios deuses habitavam na forma de ídolos. E o resultado final disso tudo? Paralisia total do sacerdócio, ritos diários interrompidos de imediato e aquele pânico esmagador de um colapso universal iminente. Avançando para a parte 4. Fenômeno ou juízo divino. O poder do sincronismo. Aqui, a gente encontra um contraste de perspectivas muito revelador e empolgante. Os historiadores modernos adoram buscar causas naturais intensificadas, né? Talvez uma quantidade sem precedentes de sedimentos vermelhos de ferro descendo lá da Etiópia, ou uma proliferação letal de algas vermelhas, mas a mente antiga focava em outra coisa, algo muito mais importante para eles: o sincronismo. O simples fato dessa calamidade bizarra ocorrer no exato momento da declaração de Moisés tirava o evento da gaveta de acidente natural infeliz e jogava direto, sem escala, na categoria de juízo divino. O timing era a verdadeira mensagem. Mas temos que apontar um contraponto crítico que muita gente deixa passar batido. Os magos egípcios também conseguiram replicar o sinal com as suas artes secretas. Com certeza numa escala bem menor, seja por pura prestidigitação, um truque muito bem feito ou outro meio. E por que isso é um detalhe tão, mas tão importante na narrativa? Porque essa réplicazinha deu ao faraó exatamente a desculpa, a justificativa que ele tanto precisava para se manter obstinado, batendo o pé e se recusando a ceder às advertências. Essa atitude é a definição perfeita de uma recusa teimosa em levar a palavra a sério. O tal coração endurecido do faraó não é só uma teimosia passageira. Representa a recusa total, cega e orgulhosa em reconhecer que existe uma divindade rival que é superior a ele. E como resultado direto e trágico do orgulho de um único líder, toda a estrutura de um império colossal é mantida amarrada numa rota de colisão inelutável. Entramos na parte 5. A geopolítica da água e a crise logística. É hora de a gente olhar para o impacto prático na base da pirâmide, na população em geral, que agora estava lutando desesperadamente para sobreviver no delta do rio. Quando a principal fonte de água de uma nação se torna poluída e intragável da noite para o dia, a logística de sobrevivência muda no ato. A população não teve escolha a não ser viciar escavações de emergência ali mesmo, ao longo das margens. A genialidade instintiva da sobrevivência humana aqui é que o solo arenoso acaba agindo como um filtro natural, permitindo obter um pouco de água minimamente potável. O mais fascinante é como esse detalhe sutil revela que as fontes antigas tinham um conhecimento técnico e geográfico absurdamente preciso daquele ambiente. E então surge um detalhe temporal crucial no texto. 7 dias se passaram. 7 dias. Isso significa que essas catástrofes não se resolveram rapidinho numa tarde. É assustador parar para pensar na agonia prolongada de uma semana inteira, lidando com o rio literalmente morto, com cheiro de morte, as pessoas tentando filtrar lama suja no desespero de sobreviver mais 24 horas. Isso amplificou imensamente o desgaste físico e quebrou totalmente o psicológico de toda a nação egípcia. E finalmente chegamos à quebra do império. Nossas considerações finais. Depois dessa semana de terror, o cenário pós-conflito é de pura desolação e ruína. A Ma'at, aquela ordem cósmica sagrada, foi estilhada irremediavelmente. A maior fonte de vida da civilização virou, do nada, uma fonte de morte e putrefação. A infraestrutura logística egípcia começa a desmoronar por completo, e as fundações teológicas, que até ontem eram inquestionáveis, foram sistematicamente e publicamente humilhadas. O texto não deixa margem para dúvida. O Egito entrou em choque agudo, um trauma nacional profundo. Isso preparou meticulosamente o palco perfeito para que um povo oprimido pudesse, em breve, sair marchando de dentro de uma superpotência que estava sendo destruída a partir do seu próprio núcleo.
E tudo isso nos deixa com uma indagação provocativa para pensarmos como é que a nossa compreensão da história muda quando a gente para de olhar para essas pragas apenas como contos antigos ou desastres naturais aleatórios e passa a enxergar isso como ataques de precisão friamente calculados contra os alicerces teológicos, políticos e econômicos mais profundos de um império. É uma convergência muito fascinante de religião antiga, geopolítica e geografia bruta, que simplesmente abre uma lente totalmente nova para a gente decifrar esses textos históricos. Agradeço demais pela companhia nesta nossa exploração de hoje. Até a nossa próxima análise.